Vista de vários ângulos da cidade do Rio de Janeiro, a Pedra da Gávea pode ser facilmente reconhecida. Tem um formato particular que inclusive serviu de inspiração para o seu nome. Acredita-se que a Pedra da Gávea tenha sido a primeira montanha vista por marinheiros de uma expedição portuguesa, em 1502. A princípio, a tripulação do capitão Gaspar de Lemos viu, dos barcos, uma montanha debruçada sobre o Oceano Atlântico, que se parecia com o cesto Gávea, uma estrutura para observação no mastro de navios. Por isso esse nome. A pedra é o maior bloco à beira-mar do mundo. O seu topo proporciona uma vista incrível, com 847 metros de altura, atraindo diversos turistas para curtir as paisagens lindas do Rio de Janeiro, em uma outra perspectiva. Mas o que a maioria não sabe é que o local também é palco de diversas lendas e mistérios. Batizada em 1502, a Pedra da Gávea foi a primeira montanha carioca a ser batizada com o nome em português. No alto de uma montanha costeira, esta escultura nos lembra um rosto. Além dessa peculiaridade, a rocha também possui inscrições misteriosas que, segundo os historiadores, seriam impossíveis de terem sido feitas pela natureza. Essas inscrições também dão indícios de uma língua extinta. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A Pedra da Gávea é uma montanha monolítica na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil, composta por granito e gneiss, e a sua elevação é de 844 metros, tornando-se uma das montanhas mais altas do mundo às margens do oceano. As trilhas da montanha foram abertas pela população agrícola local nos anos 1800. Hoje, o local está sob a administração do Parque Nacional da Tijuca. A meteorização diferenciada em um dos lados da rocha criou o que é descrito como um rosto humano estilizado. As marcas da outra face foram descritas como uma inscrição. Geólogos e cientistas estão quase de acordo de que a inscrição é na verdade o resultado da erosão e que o rosto é um produto de pareidolia. Além disso, o consenso de arqueólogos e acadêmicos do Brasil é que a montanha não deve ser vista como um sítio arqueológico. O batismo da Pedra da Gávea remonta à épica expedição do capitão Gaspar de Lemos, iniciada em 1501, de que participou igualmente Américo Vespúcio, e na qual também o Rio de Janeiro recebeu sua denominação. Foi a primeira montanha carioca a ser batizada com o nome em português, após ter sido avistada no primeiro dia de janeiro de 1502 pelos seus marujos, que a reconheceram em sua silhueta o formato de um cesto de Gávea, dando origem ao termo usado para toda a região da Gávea Pequena e para o atual bairro da Gávea. Existe no Rio de Janeiro um mito bem difundido de que o local seria uma tumba fenícia. O início se deu no século XIX, quando algumas marcas de uma rocha do cume da montanha chamaram a atenção de Dom Pedro I, apesar de seu pai, Dom João VI, já ter recebido o relatório de um padre falando sobre as marcas estranhas. O Instituto Histórico e Geográfico do Brasil decidiu que a Pedra da Gávea deveria ser extensamente analisada e ordenou então o estudo do local e suas inscrições. Após o primeiro relatório, ninguém voltou a falar oficialmente sobre a Pedra da Gávea até 1931, quando um grupo de excursionistas formou uma expedição para achar a suposta tumba de um rei fenício que subiu ao trono em 856 a.C. Algumas escavações amadoras foram feitas sem sucesso. 2 anos depois, em 1933, um grupo de escaladores do Rio organizou uma expedição gigantesca com 85 membros, o qual teve a participação do professor Alfredo dos Anjos, um historiador importante. Em 20 de janeiro de 1937, este mesmo clube organizou outra expedição,
desta vez com um número ainda maior de participantes, com o objetivo de explorar a face e os olhos da cabeça até o topo, usando cordas. Esta foi a primeira vez que alguém explorava aquela parte da rocha depois dos fenícios. Há teorias que falam de um mundo subterrâneo de Agartha, cuja capital seria Shambhala. Uma das entradas desse mundo no Brasil estaria na Pedra da Gávea, outra entrada estaria em 7 cidades no Piauí e haveria uma terceira na Serra do Roncanor. Dizem que alpinistas viram estranhas luzes esverdeadas no local em que estaria o portal desse mundo desconhecido. As duas entradas principais seriam nos polos norte e sul da Terra. Segundo um artigo escrito em 1956, em 1946 o Centro de Excursionismo Brasileiro conquistou a orelha direita da cabeça, a qual está localizada a uma inclinação de 80 graus do chão e em um lugar muito difícil de chegar. Qualquer erro seria uma queda fatal de 20 metros de altura para todos os exploradores. Ali na orelha, há a entrada para uma gruta que leva a uma longa e estreita caverna interna que vai até ao outro lado da pedra. Em 1972, escaladores da equipe Neblina escalaram o paredão do Escaravelho, a parede do lado leste da cabeça, e cruzaram com as tais inscrições que estão a 30 metros abaixo do topo, em um lugar de acesso muito difícil. Apesar de o rio ter uma taxa anual de chuvas muito alta, as inscrições ainda conservam-se quase intactas. Atualmente já se sabe que em 856 a.C., Badesir tomou o lugar de seu pai no trono real de Tiro. Será a Pedra da Gávea o túmulo deste rei? Segundo consta, outros túmulos fenícios que foram encontrados em Niterói, Campos e no bairro da Tijuca sugerem que esse povo realmente esteve no Brasil. Arqueólogos americanos interessados em descobrir provas de navegantes pré-colombianos no Brasil começaram em outubro de 1982 uma série de mergulhos na Baía de Guanabara. Eles queriam achar um navio fenício afundado e provar que a costa do Brasil foi em épocas remotas visitada por civilizações orientais. Apesar de não achar tal embarcação, o que eles encontraram pode ser considerado um tesouro valioso. Sobre tal procura, o jornal O Globo publicou: o caso dos vasos fenícios na Baía de Guanabara sempre foi tratada com maior sigilo, e seu achado só foi revelado um ano depois, em 1978, com vagas informações. O nome do mergulhador que encontrou as 3 ânforas junto com outras 12 peças arqueológicas foi revelado após a conferência do Museu da Marinha pelo presidente da Associação Profissional de Atividades Subaquáticas, Raul Cerqueira. Trata-se do mergulhador José Roberto Teixeira, membro da associação, que ficou com uma ânfora e entregou as outras à Marinha. O cabo José Tadeu Cabral, que tem mestrado em arqueologia pré-histórica e trabalha no Museu da Marinha, disse que as peças com capacidade para 36 litros estão guardadas pelo governo brasileiro em um local sigiloso, afirmou o jornal O Globo em notícia publicada em 23 de setembro de 1982. Apesar de existir alguma semelhança, a parte da cabeça do sarcófago é um tanto desproporcional, a menos que tivesse sido inspiradas em sarcófagos de algum faraó, com uma cabeça enorme e desproporcional ao peito. Além do mais, a parte dos pés teria sido corroída pela erosão. Entretanto, pode-se dizer que pode ter alguma semelhança com a forma de um sarcófago, como mostram as fotos que se alternam, onde em uma delas aparece um sarcófago sobreposto ao topo da Pedra da Gávea. Mas vejamos bem, os egípcios usavam sarcófagos em tamanho natural e como monumento funerário usavam no caso de algo monumental as pirâmides. Seguindo esta linha de raciocínio, tudo indica que a hipótese de egípcios terem estado no Brasil e esculpido o sarcófago gigante do topo da Pedra da Gávea para ser tumba de algum faraó parece contrariar a lógica e o bom senso. Embora não haja evidências sólidas de que a rocha é de fato um antigo marco sagrado de algum tipo ou um monumento arqueológico, há muitas partes dela que merecem um estudo mais detalhado. A Pedra da Gávea permanece como um lugar para caminhantes, andarilhos e alpinistas, e às vezes como esconderijos para bandidos. Mas sem dúvida é um dos mais belos panoramas do Rio de Janeiro e do Brasil. É um privilégio daqueles que ousam desafiar a gravidade.
Se foi uma vez o túmulo de Badesir ou a entrada para Agartha, hoje é só mais um outro local para ecoturistas e um lugar ainda não tão bem explorado. Mas o mistério da pedra sempre será parte da vida dos cariocas, e sempre haverá alguém para perguntar: quem seriam os autores de um monumento tão grandioso? Por que eles o construíram? Seria o mesmo povo que esculpiu as linhas de Nazca no Peru? Será que os construtores foram os fenícios? Se sim, como eles conseguiram atravessar os mares e o Oceano Atlântico para chegar até aqui há 3.000 anos em nosso passado? Além dessas perguntas, outros fatores que levaram a muitas histórias sobre a rocha são a aparência da grande cabeça com os 2 olhos não muito profundos e sem comunicação entre eles, e as orelhas e o local de um nariz, as pedras enormes no topo da cabeça que se assemelham a uma espécie de coroa ou adorno, uma cavidade enorme na forma de um portal do norte e leste, parte da cabeça que é de 15 metros de altura, 7 metros de largura e 2 metros de profundidade, um observatório na parte sudeste como um dolmen, contendo algumas gravuras, um ponto culminante como uma pequena pirâmide feita de um único bloco de pedra no topo da cabeça, as famosas e controversas inscrições no lado da rocha. Algumas outras inscrições pequenas se assemelham a cobras, raios de sol e etc., localizados em todo o topo da montanha, o local de um suposto nariz que teria caído há muito tempo. O certo é que o Rio de Janeiro, além de ser uma cidade maravilhosa, também é uma cidade misteriosa, quiçá um grande sítio arqueológico a céu aberto.